Estamos falando de um garoto de apenas 15 anos de idade, um menino nascido em 2010, que ainda está dando os primeiros passos no futebol, mas que já começa a ser tratado nos bastidores como uma das maiores promessas do clube nos últimos anos. E não é exagero dizer que estamos diante de uma joia que pode chegar a 500 milhões no futuro. Sim, é cedo, mas no futebol, quando o talento é diferente, ele grita. E o de Léo já está ecoando alto dentro do Parque São Jorge. O mais impressionante de tudo isso é a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Enquanto muitos jogadores da mesma idade ainda estão se firmando nas categorias iniciais, Léo já deu um salto gigantesco na carreira. Um salto que poucos conseguem dar. Ele teve a oportunidade de atuar entre jogadores mais velhos, mais experientes, mais fortes fisicamente, e não apenas participou. Ele chamou atenção. Mostrou personalidade. Jogou como gente grande, sem medo, sem se esconder, com aquela confiança que não se ensina, nasce com o jogador. E é exatamente isso que faz dele tão especial. Porque técnica, muitos têm, mas personalidade, poucos carregam. E Léo parece ter isso de sobra. Dentro de campo, o meia-atacante demonstra algo que chama muito a atenção de quem acompanha de perto: tomada de decisão rápida. Ele não segura a bola sem necessidade. Ele pensa o jogo. Ele enxerga espaços. Ele tenta o diferente. E, principalmente, ele não se intimida. Pode ser contra qualquer adversário, em qualquer cenário. O comportamento é o mesmo. Cabeça erguida. Confiança alta. E vontade de resolver. Isso explica porque ele já começou a furar etapas dentro do clube. Sim. Você precisa entender isso. Léo Rodrigues está sendo utilizado em categorias acima da sua idade antes mesmo de ter uma sequência consolidada na categoria que seria natural para ele. Isso não é comum. Isso não acontece toda hora. Isso é um sinal claro de que o clube enxerga algo fora da curva nesse garoto. E quando o Corinthians enxerga isso, a história costuma ser grande. Porque o terrão já revelou jogadores que marcaram época. Jogadores que começaram exatamente assim, jovens, ousados, diferentes. E com a confiança de quem estava lá dentro vendo de perto. Léo está trilhando esse mesmo caminho. Ainda no início, é verdade. Mas com sinais muito fortes. E existe um ponto que deixa tudo ainda mais impressionante: a maturidade dentro de campo. Você olha e não vê um garoto de 15 anos. Você vê um jogador que entende o jogo, que sabe quando acelerar, quando cadenciar, quando arriscar, quando segurar. E isso não é comum nessa idade. É instinto. É talento bruto sendo lapidado. E claro, isso não passou despercebido fora do clube. A seleção brasileira já chamou. E não foi por acaso. Léo Rodrigues foi convocado para a equipe Sub-16 e fez parte de uma conquista importante, o título do tradicional Torneio Internacional de Montaigu, um campeonato que reúne algumas das maiores promessas do futebol mundial. Ou seja, ele já começou a mostrar seu valor não só dentro do Corinthians, mas também em cenário internacional. E quando um jogador se destaca nesse nível tão cedo, o mercado observa. A Europa observa. Os olheiros observam. Os gigantes do futebol observam. E é aí que nasce toda essa expectativa, toda essa projeção, todo esse número que começa a circular, 500 milhões. Claro, ainda é futuro, ainda é construção, mas o potencial está ali, visível. E isso faz a torcida sonhar, porque o corintiano conhece esse roteiro. Já viu esse filme antes. Sabe como começa. E sabe até onde pode chegar. Mas também sabe que é preciso calma. Porque talento precisa ser bem trabalhado. Precisa de tempo. Precisa de sequência. Precisa de estrutura. E o Corinthians parece disposto a fazer isso da forma correta. A ideia é clara: não queimar etapas, mas também não frear o desenvolvimento de um jogador que pede desafios maiores. Por isso, Léo segue sendo observado de perto, participando de diferentes contextos dentro do clube e ganhando experiências que poucos da sua idade conseguem.
E tudo isso antes mesmo de estrear oficialmente em algumas competições da sua categoria natural. Ou seja, o começo já é diferente. E quando o começo é assim, o final pode ser gigante. A Fiel, claro, já começou a ficar de olho. Porque o torcedor do Corinthians tem faro. Sabe reconhecer quando algo especial está surgindo. E aos poucos, o nome Léo Rodrigues começa a circular. Começa a ganhar força. Começa a virar assunto. E isso é só o começo. Porque na segunda parte dessa história, tem ainda mais motivo para acreditar que estamos diante de um futuro craque. Mas antes de continuar, já deixa o like. E comenta aqui embaixo, seu nome e de qual cidade você está assistindo. Quero ver a Fiel representando de todos os cantos do Brasil. Se na primeira parte a gente falou da explosão inicial, agora é hora de entender como essa joia começou a ser lapidada e por que tanta gente dentro do Corinthians acredita que Léo Rodrigues pode ir muito longe. Porque nada disso aconteceu por acaso. Antes de ganhar os holofotes recentes, Léo já vinha chamando atenção dentro da base. Principalmente na temporada passada. No Sub-15, ele não foi apenas mais um destaque. Ele foi protagonista. Daqueles que pegam a bola e fazem algo acontecer. Daqueles que mudam o ritmo do jogo. Daqueles que chamam responsabilidade mesmo sendo mais jovem. E é exatamente esse tipo de jogador que começa a ser tratado de forma diferente dentro de um clube formador. Os olhares mudam. A atenção aumenta. O cuidado também. Porque o objetivo passa a ser claro, desenvolver sem perder a essência. E no caso de Léo, essa essência é muito clara. Criatividade. Ousadia. Confiança. Ele é o tipo de jogador que não joga pelo seguro o tempo todo. Ele arrisca. Tenta jogadas difíceis. Busca o improviso. E isso, no futebol moderno, é algo extremamente valioso. Claro, precisa de ajustes. Precisa de evolução. Mas o talento está ali. E é isso que faz toda a diferença. A convocação para a seleção brasileira Sub-16 foi consequência natural desse desempenho. E mais do que isso, foi uma confirmação, uma validação de que ele está no caminho certo. E no cenário internacional, vestindo a camisa do Brasil, Léo não decepcionou. Participou da campanha vitoriosa no torneio internacional de Montaigu e mostrou que pode competir em alto nível contra talentos do mundo inteiro. Isso pesa. Isso conta. Isso acelera o processo. Porque experiência internacional na base é algo que forma jogador. Dá casca. Dá visão. Dá confiança. E Léo já começou a acumular isso cedo. Muito cedo. Agora, o planejamento do clube é continuar esse processo de evolução. Ele ainda deve atuar bastante na categoria Sub-17, que está prestes a iniciar sua temporada oficial. E isso será fundamental. Porque é ali que ele vai ganhar sequência. Minutos. Responsabilidade contínua. Mas sem deixar de ser observado pelas categorias acima. Ou seja, é um equilíbrio. Desenvolver sem pular etapas de forma irresponsável, mas também sem limitar um talento que claramente pede mais. E isso mostra que o Corinthians está atento. Está acompanhando. Está trabalhando. Porque sabe o que tem nas mãos. Uma joia. Uma promessa real. Um jogador que pode, no futuro, vestir a camisa do profissional e fazer história. E aí entra o maior combustível de todos. A torcida. A Fiel já começa a criar expectativa. Já começa a acompanhar. Já começa a imaginar. E quando a Fiel abraça um jogador desde cedo, isso faz diferença. Isso impulsiona. Isso transforma. Agora, claro, o caminho ainda é longo. Existem desafios, pressões, evoluções necessárias. Mas uma coisa é certa. O começo é extremamente promissor. E no futebol, começos assim costumam levar a histórias grandes. Muito grandes. Talvez ainda seja cedo para cravar qualquer coisa. Mas não é cedo para observar, para acompanhar, para acreditar. Porque talentos assim não aparecem toda hora.
E quando aparecem, vale a pena prestar atenção, porque pode ser o início de mais um capítulo marcante na história do Corinthians. Se você também acredita que Léo Rodrigues pode ser o futuro craque do Timão, deixa o like e comenta aqui embaixo seu nome e sua cidade. Quero ver a Fiel inteira presente nessa caminhada.